Olá e sejam muito bem-vindos ao Linked Books. Eu sou a Cristina e este é o projeto literário que lê livros e autores que foram mencionados por outros livros e por outros autores. Hoje trago-vos um vídeo um pouco diferente do habitual. Trago-vos um vídeo de perguntas e respostas, um quiz. Muito obrigada pelo vosso interesse neste vídeo. Hoje vou fazer um vídeo um pouco diferente. Vou aqui apresentar algumas perguntas sobre os livros e os autores que já foram aqui lidos até ao momento. A ideia é que vocês aí em casa tentem responder e ao mesmo tempo trazer-vos algumas curiosidades sobre os livros e os autores até agora lidos. Vou fazer aqui então um quiz de 5 perguntinhas apenas. A ideia é que vocês tentem responder e cada vez que acertarem ganham uma estrela, ou seja, podem no final do vídeo terem ganho nenhuma ou 5 estrelas. Se puderem depois partilhar em baixo nos comentários o vosso resultado, seria muito interessante. Preparados? Vamos a isso? Então a primeira pergunta é: qual destes factos sobre a vida de George Orwell é falso? O seu verdadeiro nome era Arthur Eric Blair. Opção B. O seu primeiro livro foi o 1984. Opção C. Combateu na Guerra Civil Espanhola. Opção D. Foi polícia na Birmânia. Qual destas 4 opções é a opção falsa? Já sabem? Então a única opção aqui falsa é que o 1984 foi o seu primeiro livro. 1984 foi o último livro de George Orwell e foi publicado em 1949. Sim, por incrível que pareça, ele foi polícia na Birmânia. O primeiro livro de George Orwell foi este, Na Penúria, em Paris e em Londres, que é um livro semi-autobiográfico e que retrata um período da vida do autor em que ele viveu em extrema pobreza em Londres e em Paris. Ele descreve essa experiência de pobreza extrema e de marginalização neste seu primeiro livro. Se responderam certo a esta pergunta, ganharam uma das 5 estrelas possíveis de ganhar. Se não responderam certo, não se preocupem, há ainda mais 4 perguntas. A segunda pergunta tem a ver com outra autora aqui já falada no Linkbooks, Grace Paley. E a pergunta é a seguinte: além de se ter destacado enquanto escritora, em que outra área é que Grace Paley também se destacou? A linha A, pintura e escultura. A linha B, música e composição. A linha C, ativismo político e social. Ou a linha D, investigação científica e biologia. Já pensaram a vossa resposta? A resposta certa é a linha C, ativismo político e social. Grace Paley combinava a sua atividade escrita com o seu ativismo político e social. Ela defendia várias causas, defendia o desarmamento nuclear, defendia os direitos civis, era feminista e acreditava firmemente na ação política. Ela nunca separou a sua escrita da sua militância, o que a tornou uma figura única tanto na literatura quanto na política. Conseguiram acertar esta resposta? Não se esqueçam de irem contabilizando quantas respostas certas conseguem. Agora a pergunta 3 é sobre o livro Alice no País das Maravilhas. E é a seguinte: para além de ser uma história infantil, o que é Alice no País das Maravilhas? A linha A. Um livro sobre o futuro da tecnologia e da inteligência artificial. A linha B. Uma crítica à sociedade vitoriana e às convenções sociais da época. C. Uma obra de ficção científica sobre viagens no tempo. Ou a linha D. Uma história sobre a Revolução Industrial na Inglaterra. Já responderam? Se responderam à linha B, uma crítica à sociedade vitoriana e às convenções sociais da época, estão certos. Alice no País das Maravilhas é frequentemente interpretado como uma crítica
às regras e às normas muito rígidas da sociedade vitoriana. E foi uma descoberta que eu também fiz agora na minha leitura desse livro enquanto adulta. Faltam apenas mais duas perguntinhas. Espero que vos esteja a correr bem e que estejam a achar interessante este formato de quiz. A pergunta número 4 é sobre a gaivota de Chekhov. A pergunta é a seguinte: a gaivota de Chekhov é, a linha A, uma comédia que celebra o sucesso e a felicidade. A linha B, uma tragédia que explora a luta pelo poder político na Rússia dos czares. A linha C, uma peça de teatro que explora os conflitos emocionais e existenciais entre os personagens. Ou a linha D, um romance épico sobre a história da Revolução Russa. Se viram o meu vídeo sobre este livro, provavelmente saberão a resposta. A resposta certa é C, uma peça de teatro que explora os conflitos emocionais e existenciais entre os personagens. A Gaivota, essa peça de teatro de Chekhov, é uma obra que explora as complexidades emocionais e existenciais entre os personagens e trata vários temas, como por exemplo o amor, a frustração e o sofrimento, entre outros. E agora para a última pergunta, sobre um autor que eu li, não exatamente no âmbito do Linked Books, mas que foi lido e foi falado aqui também no canal, Haruki Murakami. A pergunta é: Haruki Murakami escreveu um livro de não ficção sobre que tema? A linha A, sobre a sua experiência enquanto tradutor. A linha B, sobre a sua paixão pela corrida. A linha C, sobre a história da Segunda Guerra Mundial no Japão. Ou a linha D, sobre as suas viagens pelo mundo. A resposta certa é a linha B. Escreveu sobre a sua paixão pela corrida. Neste livro, What I Talk About When I Talk About Running, ele fala sobre a sua paixão pela corrida e o impacto que a corrida teve na sua vida. E foram estas as 5 perguntas que eu tinha para vos fazer neste primeiro quiz do Linked Books. Espero que tenham gostado de tentar responder às perguntas, que tenham acertado algumas e que as que não tenham acertado também vos tenha trazido algum conhecimento novo e interessante. Se gostaram deste formato de vídeos, eu trarei outros. Fico à espera que me digam alguma coisa nos comentários. Eu pessoalmente gostei de fazer este vídeo assim, porque gosto muito das curiosidades sobre livros e sobre autores e espero que vocês também tenham gostado. Até ao próximo vídeo, que será sobre Hamlet de William Shakespeare. Me despeço, desejando a todos muito boas leituras. Até breve!